E olha, nós conversamos agora com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos. É um prazer recebê-lo aqui. Ministro, boa tarde. Obrigada pela sua presença no Central de Notícias. Ficamos todos muito gratos e felizes. Ministro, hoje é um dia importante, né? Uma data em que se lembra 3 anos da tentativa de golpe, uma tentativa gravíssima de ataque à democracia, que terminou nesse ano com a condenação pelo Supremo Tribunal Federal de 29 articuladores, cabeças mesmo, condenados por serem cabeças do golpe, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que nessa cerimônia de hoje, ministros, estavam praticamente presentes só ministros e parlamentares ligados ao PT e à esquerda. Essa lembrança, essa memória do 8 de janeiro se transformou num movimento político partidário? Por que não estavam presentes, por exemplo, os presidentes das 2 casas do Congresso, Câmara e Senado, ou mesmo integrantes do Supremo Tribunal Federal? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Amanda. Prazer falar com vocês. Olha, não, essa é uma memória do Brasil. Ela não é uma memória de um grupo político. Nós estamos falando de uma grave tentativa de golpe de Estado. Nós estamos falando daqueles que perderam uma eleição, não aceitaram e tentaram virar a mesa no tapetão. Nós estamos falando de um planejamento que envolveu o ex-presidente da República, hoje preso, né, de matar o presidente eleito, o vice-presidente, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Nós estamos falando de algo grave para a história brasileira, né? Eu acho que qualquer pessoa preocupada com a democracia, preocupada com o futuro do Brasil, vê o 8 de janeiro como um símbolo, tanto da tentativa de golpe, como também da vitória da democracia sobre aqueles que tentaram o golpe de Estado. É importante a gente dizer uma coisa, Amanda, ali, o pessoal diz, ali foi uma turba de manifestantes, como aquilo é tentativa de golpe, a mulher do batom, as senhorinhas que foram lá para Brasília. Logicamente, o 8 de janeiro não foi um ato isolado. E foi isso justamente que o Procurador-Geral da República mostrou no julgamento dos golpistas e acatado pela enorme maioria dos juízes, dos ministros do Supremo que julgaram o caso, é que ele fez parte de uma articulação mais ampla, né, que envolveu uma série de outras ações do Bolsonaro, de alguns dos comandantes militares, da Secretaria de Segurança Pública e da Polícia Militar do Distrito Federal, que foram coniventes e que o 8 de janeiro foi uma síntese disso. A respeito do ato de hoje, é bem compreensível porque não estava o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Você acompanhou o ato e todo mundo que acompanhou viu que o presidente Lula assinou o veto da dosimetria ao fim do ato. Então, eu acho que houve uma percepção dos presidentes das casas de que, como o presidente já havia dito que faria o veto simbolicamente no dia de hoje, que poderia haver algum tipo de constrangimento, porque, afinal, eles presidem as casas que aprovaram esse projeto que o presidente vetou. Então, não há nenhum tipo de isolamento, nada disso, muito pelo contrário, né? Ali, eu acho que se preservou uma memória e o 8 de janeiro deste ano é o primeiro depois da condenação dos golpistas, depois de Bolsonaro na cadeia, de generais na cadeia, daqueles que tentaram atacar a democracia no Brasil estarem pagando por seus crimes, por isso o simbolismo da data de hoje. Basília, pode fazer a próxima pergunta, por favor, a nossa Basília, aliás, responsável por marcar essa entrevista. A gente agradece desde já. Oi, Amanda, obrigada, ministro, por estar aqui pessoalmente nos estúdios do SBT em Brasília. O governo vê chances de mudança de entendimento dos fatos do que aconteceu no 8 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal entendeu que foi uma tentativa de golpe. O governo, com os presentes ali, quem apareceu nestas cerimônias, reforça a visão de que foi golpe, ou tentativa de golpe, foi crime. Mas há nessa briga da narrativa, algum risco o senhor avalia de mudança desse entendimento no país como um tipo de anistia mesmo sobre os próprios fatos, um apagamento do que ocorreu no 8 de janeiro? Basília, primeiro boa tarde, obrigado pelo convite para estar aqui hoje.
Olha, a história não se apaga, Basília, né? Existem aqueles que tentam reinterpretar a história de acordo com seus interesses políticos, de acordo com as suas conveniências de plantão, né? Quando os bolsonaristas querem anistia, dosimetria ou o que quer que seja, quando eles querem isso, eles estão querendo dizer que ali no 8 de janeiro, né, haveriam apenas pessoas inocentes, bem intencionadas, preocupadas com o país e que quebraram a sede dos três poderes por boa intenção. Não é? Olha, qualquer pessoa que olhe o que aconteceu no 8 de janeiro aqui, em qualquer outra parte do mundo, com mínimo de isenção, e nós estamos vendo as imagens passando agora aqui na tela do SBT News, não acha isso aceitável. Isso não é aceitável, sob qualquer ponto de vista. Manifestação sempre é aceitável e é parte da democracia. Aliás, eu seria a última pessoa com condições de deslegitimar a manifestação, porque fiz isso a minha vida inteira como militante do movimento social. Agora, manifestação é uma coisa, articular uma tentativa de golpe porque se perdeu uma eleição é outra, bem diferente. Isso não se apaga. O Trump agora nos Estados Unidos quis mudar o entendimento, dizer que o 6 de janeiro, que foi o 8 de janeiro deles, lá da invasão do Capitólio, não foi uma tentativa de golpe. Isso não dura. Isso não dura. Né? Ele pode sustentar isso no período que ele tiver no governo. E mesmo assim, a maior parte da população dos Estados Unidos e mundial que olha esse tipo de definição vê isso como algo até com traços de ridicularização, como uma coisa arbitrária, como uma coisa de uma negação da história, de negação dos fatos, de exercício autoritário de poder. Então, não me preocupa. Acho que o presidente Lula tomou uma decisão corajosa de vetar a dosimetria, extremamente corajosa, né? Se colocou de maneira firme para não permitir essa negação dos fatos da história. E hoje é importante lembrar que, além do tema da democracia, com esses 3 anos do 8 de janeiro, com o veto da dosimetria, veto integral feito pelo Lula, hoje também foi um ato marcado pela defesa da soberania nacional, da paz na América Latina, da paz do nosso continente, do repúdio a qualquer tipo de agressão estrangeira e de violação da soberania. A gente viu no ano passado, aqui no Brasil, quando o Trump fez o tarifaço, atacou autoridades brasileiras, esse mesmo grupo político que promoveu o quebra-quebra e a tentativa de golpe no 8 de janeiro, né, se ajoelhou para o Trump e se somou a traidores da pátria que jogaram contra o interesse nacional. Então, é importante reafirmar o que foi feito hoje no Palácio do Planalto, que democracia e soberania andam juntas. A Marcela Matos, do Palácio do Planalto, tem uma pergunta para o senhor, ministro. Boa tarde, ministro. Agradecemos a entrevista. É o seguinte, hoje aqui, durante os atos, ficou muito clara que a participação dos presentes aqui, quem compareceu aqui ao ato, foi reduzido ali à militância e à esquerda. E conversando com políticos de centro, com ministros do Supremo, há uma percepção generalizada de que o governo, de certa maneira, se apropriou desses atos do 8 de janeiro para usar de uma maneira política, para fazer palanque. Então, eu queria saber como que o senhor responde a essas críticas e como que o governo vai usar o 8 de janeiro, né? Se no próximo ano, numa eventual reeleição do Lula, essa continuará sendo uma agenda e se o senhor acha que deveria virar um ato institucional, se haveria alguma maneira de atrair outras frentes políticas para este ato. Boa tarde, Marcela. Veja só, primeiro, tanto os presidentes de poderes como o presidente Supremo foram convidados para participar do ato. Não houve nenhum tipo de apropriação pelo governo. As pessoas escolhem se querem ou não participar. Em segundo lugar, Marcela, não é verdade que só tinham pessoas de esquerda. Você tinha parlamentares, a exemplo, estava ali bem perto de mim,
sentado ali o senador veneziano Vital do Rego, que é do MDB da Paraíba. Você tinha ministros do União Brasil, do PP, do MDB, do PSD, que não são partidos de esquerda e que estiveram presentes no ato, né? Então, não era apenas a militância e os partidos de esquerda, você teve vários deputados que estavam lá que também não eram apenas de partidos de esquerda. Agora, é natural, não é? Um presidente de esquerda, o presidente Lula, eleito, foi vítima de uma tentativa de golpe, né? Então, é natural que isso, para os movimentos sociais, para o campo progressista e da esquerda, tenha uma força. Agora, eu lamento que considerar a defesa da democracia e o repúdio ao golpismo seja tratado por algumas figuras da República como um tema apenas do governo e da esquerda. Eu acho que quem tem que dizer por que não foi é quem não estava lá, né? O governo convidou a todos, organizou a manifestação, foi um ato institucional de memória do 8 de janeiro. Como eu disse, no caso do Poder Legislativo, acho que o tema do veto da dosimetria fez com que os chefes de poderes decidissem não ir. Faz parte, existem diferenças. A harmonia entre os poderes não é identidade entre os poderes. Os poderes são harmônicos quando nenhum se sobrepõe ao outro, mas é natural que o presidente da República tenha uma visão diferente da maioria do Congresso e vice-versa. A maioria do Congresso aprovou a dosimetria, o nosso governo é contra e o presidente Lula exerceu a sua prerrogativa constitucional e vetou. O Gayer tem a próxima pergunta. Acho que, salvo engano, os presidentes do Congresso não foram, né? Da Câmara e do Senado também não tinham ido no ano passado, né? Alguém me corrija se eu estiver errado, mas acho que foi isso. Todos participaram no primeiro ano, em memória aos ataques golpistas do 8 de janeiro, mas desde o ano passado já não participam mais. O Gayer tem a próxima pergunta para o senhor ministro. Ministro, boa tarde. Eduardo Gayer aqui do estúdio de Brasília, perto do senhor. Eu queria ouvir mais um pouco a respeito dessa bandeira da soberania que hoje foi colocada, uma defesa também da Venezuela por conta da intervenção dos Estados Unidos. Fica muito claro que o governo vai levar essa questão da soberania também para as eleições de 26, até com esse histórico da resistência ao que os Estados Unidos tentou fazer na questão do tarifaço. A minha pergunta é, não fica um risco para o governo, não é arriscado trazer esse assunto para as eleições de 2026, na medida em que existe aí um telhado de vidro? O presidente Lula já falou que Maduro não era um cara mau, emprestou, de certa forma, o prestígio político dele para as eleições, que depois acabaram não reconhecidas. O próprio partido do senhor, o PSOL, tem uma dificuldade, às vezes, de fazer crítica mais contundente à ditadura de Nicolás Maduro. Enfim, não vai ter um contraponto que necessariamente vai ser sentido pelo presidente durante a campanha ao levar o assunto da soberania para a campanha eleitoral? Muito pelo contrário, Gayer. Boa tarde a você. Veja, o presidente Lula e o governo brasileiro não reconheceu a eleição que elegeu o Maduro. O presidente Lula e o governo brasileiro foi quem impediu a entrada da Venezuela nos BRICS, justamente pela posição questionada do governo Maduro por parte do presidente. Quem tem que se explicar no tema da soberania não é o presidente Lula, não. Quem tem telhado de vidro é quem atuou para atrair o seu próprio país para defender interesse norte-americano. Quem tem telhado de vidro é o seu Eduardo Bolsonaro, o irmão dele deve ser candidato à presidência da República e vai ter que explicar por que ele ficou conspirando em Miami para tirar emprego de brasileiro e mandar a indústria para os Estados Unidos. Por que ele ficou conspirando em Miami para botar tarifas sobre produtos brasileiros? Eles é que têm que se explicar, né? Quem atuou contra o interesse nacional são eles. Quem chancela uma intervenção norte-americana no nosso continente são eles. E aqui vamos diferenciar, né? Uma coisa é você ter críticas justas e legítimas, como eu tenho, o presidente Lula tem, a maior parte da esquerda brasileira tem, ao Maduro e a maneira como foi conduzido o processo eleitoral da Venezuela. Outra coisa é você achar normal
um outro país, aliás, a maior potência do mundo, chegar a sequestrar um presidente da República, dizer que vai governar o país, dizer que vai tomar o petróleo, dizer que vai exigir que esse país só compre produtos norte-americanos. O nome disso é imperialismo. O nome disso é colonização. Foi com a Venezuela hoje. Alguém questiona a eleição do Petro na Colômbia? Ninguém questiona. Foi uma eleição legítima apoiada por todos. No dia seguinte que o Trump fez o que fez na Venezuela, disse que pensava em fazer isso na Colômbia. A preocupação dos Estados Unidos não é democracia. A preocupação dos Estados Unidos, nesse caso, não era o Maduro ou os problemas do Maduro. A preocupação deles é petróleo, é garantir interesse norte-americano econômico, como tem interesse nas nossas terras raras no Brasil. E soberania, Geyer, não se negocia. Soberania não se bota no balcão. É isso que os bolsonaristas não entendem. A maior parte do povo brasileiro entende. Tanto é que quando o presidente Lula se colocou de maneira firme no ano passado contra o tarifaço, não aceitou nenhum tipo de rendição ao Trump, enquanto veio o governador de São Paulo, Tarcísio, com o bonezinho do MAGA e dizendo que tinha que dar uma vitória para o Trump, o presidente Lula conquistou uma vitória, né? O Trump recuou no tarifaço, o Trump recuou na lei Magnitsky em relação ao ministro Alexandre de Moraes, né? Sem o governo brasileiro em nenhum momento perder a dignidade e a soberania. E isso nós vamos discutir a todo tempo, inclusive na eleição desse ano. E eu quero ver qualquer bolsonarista que tenha autoridade para discutir soberania com o presidente Lula e com o nosso campo político. Esse tema é um telhado de vidro para quem atacou a soberania nacional e foram eles. Nós estamos defendendo o interesse da pátria, o interesse do povo brasileiro. Ministro, eu entendo o que o senhor está dizendo, mas veja que é um tema espinhoso, né? Por exemplo, o senhor citou essa relação aí do Trump, do Lula, essa aproximação e a competência, obviamente, do Ministério gerido por Alckmin e da diplomacia brasileira que permitiram essa aproximação e a reversão de parte desse tarifaço e também das consequências da lei Magnitsky em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Mas, por outro lado, o que a oposição diz e tenta sempre fazer é associar o governo Lula ao Maduro. Eu queria saber o que o senhor acha que governo tem hoje na Venezuela, ou pelo menos até Maduro ser levado e capturado pelos americanos, pode se chamar de ditadura ou não, porque o PT e o campo da esquerda têm dificuldade em aplicar esse termo ao tipo de governo que se tem na Venezuela. E o próprio presidente Lula não citou essa defesa da soberania no discurso dele hoje na cerimônia, nos atos do 8 de janeiro. Isso foi uma escolha proposital para preservar de alguma forma, a relação que ele vem cultivando com Donald Trump? Porque o senhor põe os pingos nos is. O senhor falou em colonialismo, imperialismo, mas isso é muito diferente do discurso da diplomacia e do presidente da República. Claro, né, Amanda? Eu acho que cada um tem o seu papel. Os diplomatas, o ministro Mauro Vieira, o Itamaraty, tem o papel de fazer a relação diplomática, né? E, portanto, um diplomata, por si só, ele já tem a atitude de ser muito mais cauteloso nas palavras, porque ele cuida da relação diplomática. Eu não tenho a responsabilidade no governo de cuidar da relação diplomática. É importante mencionar que o presidente Lula mencionou, sim, o tema da soberania no discurso, não foi um centro do discurso dele, né? Falou da defesa da soberania, questionou os traidores da pátria, estava presente no discurso dele, mas, lógico, o tema hoje central era o tema da democracia. Né? Nós estávamos aqui marcando o 8 de janeiro, que foi um ataque à democracia brasileira. Né? Nós estávamos fazendo um ato em que o presidente vetou o projeto da dosimetria, que tentou fazer uma anistia light para aqueles que atacaram a democracia. Então, era natural que no discurso do presidente houvesse um foco no tema democrático. Em relação à Venezuela, ao regime da Venezuela, né, eu não tenho nenhum problema em caracterizar um regime que teve uma eleição fraudulenta como um regime autoritário, ditatorial, um regime não democrático. Aliás, já disse isso mais de uma vez. Espero que a mesma direita que nos cobra esse tipo de coisa também não tenha problema de caracterizar, não é, como um regime ditatorial, não é, a Arábia Saudita e outros tantos defendidos de maneira incoerente pelo Donald Trump. O que eu quero mencionar aqui não é uma caracterização do regime da Venezuela. A questão é que os Estados Unidos não fez isso, o que fez na Venezuela, sequestrar um presidente, fazer um ataque, matar pessoas,
num ato de extrema hostilidade, preocupado com a democracia. Aliás, quem está dizendo isso não ouviu nem o Donald Trump, porque o Trump falou no discurso dele, não usou a palavra democracia uma vez, usou a palavra petróleo 15 vezes. Então, ele próprio disse, tem gente que é negacionista e quer ser mais realista que o rei. O próprio Trump disse que o interesse dele na Venezuela e no continente é petróleo, é um interesse econômico, é um interesse para favorecer os Estados Unidos. Não tem outro nome para isso. O nome disso é colonialismo, é tratar a América Latina como quintal, né? Só quem tem complexo de vira-lata aceita isso naturalmente. Nós não temos. O presidente Lula não tem. E por isso tem essa firmeza e o nosso governo não vai se curvar e não vai aceitar nenhum tipo de ataque à soberania e à paz do nosso continente. Basília, para encerrar, para fechar, a última pergunta é sua. Ministro, sei que o senhor tem a agenda apertada, né? Enfim, vou deixar aqui algumas bolas quicando para o senhor responder. Quero saber se o senhor vai seguir no governo até o fim do ano, na condição de ministro da Secretaria-Geral da Presidência, se vai topar sair do PSOL e ir para o PT, como foi afiançado aí por alguns articuladores da sua ida para o governo. E, por fim, que é bem factual, se o Congresso derrubar, né, e tudo leva a crer que isso vai acontecer, o veto do presidente Lula dado hoje no projeto de lei da dosimetria, o governo conta com o quê? Só com discurso ou com tipo de reversão lá na frente, no Supremo Tribunal Federal? A gente está falando de fato que o governo vai até o fim para não permitir essa redução das penas e da possível anistia? Ou isso é só para inglês ver, jogo de cena, veta agora, o veto derruba lá no Congresso e fica assim mesmo, valendo o projeto de lei da dosimetria? E aí? Basília, dizer que o presidente da República vetar um projeto aprovado por maioria do Congresso é jogo de cena, isso não é uma posição muito firme. Aliás, a orientação do governo foi muito firme contra a dosimetria. A base do governo, ou pelo menos a base de esquerda do governo, votou contra a dosimetria. Isso é público e notório, né? Não aceitar nenhum tipo de anistia foi a posição do presidente Lula desde o princípio. Agora, nós vivemos numa democracia em que há 3 poderes, nós não vivemos num Estado imperial. Então, o que o presidente pode fazer? Ele pode vetar. Isso ele fez. O Congresso pode derrubar o veto? Pode. O governo articulará no Congresso para que o veto não seja derrubado. Não tem a menor dúvida disso. E os deputados e senadores que decidirem por votar a derrubada do veto vão colocar a sua digital num projeto contrário ao governo, contrário ao presidente Lula e contrário ao entendimento da maior parte da população brasileira. Então, vai ser uma escolha de cada um. Agora, o governo vai atuar para que o veto não seja derrubado, para que o veto do presidente Lula seja mantido no Congresso. Em relação à minha permanência no governo, minha perspectiva, já disse isso, é ficar até o fim com o presidente Lula. Eu entrei no governo em outubro, há pouco tempo. O presidente me deu algumas missões. A missão de rodar o Brasil, o governo do Brasil na rua. A gente começou aqui no Sol Nascente, no Distrito Federal, na favela de Heliópolis, em São Paulo, levar os serviços do governo federal para todos os cantos, para as periferias, para os territórios populares do Brasil. A gente fechou essa semana o cronograma do governo do Brasil na rua. Até o fim de junho eu vou para 27 estados do Brasil, para todas as capitais, dialogar com o povo, escutar, levar os programas do governo do Lula para todos esses cantos, com capilaridade no território. Nós criamos o grupo de trabalho dos trabalhadores de aplicativo, dos entregadores, dos motoristas de Uber, que vai concluir o seu trabalho no próximo período, logo mais, acho que fevereiro, março, a gente já vai ter uma conclusão par e passo com o processo de disputa na Câmara, de votação na Câmara dos Deputados do projeto que garante direitos para esses trabalhadores. Nós estamos numa missão de buscar aprovar o fim da escala 6x1, foi uma outra tarefa que o presidente deu da gente dialogar isso com a sociedade. Uma série de debates, uma série de enfrentamentos que são necessários. Não dá tempo para fazer esse trabalho com começo, meio e fim, todas essas missões daqui até março, que seria o período que eu teria que me desincompatibilizar do governo se fosse candidato. Então, a minha pretensão é ficar
até o fim do governo, mas, lógico, tem um compromisso com o presidente Lula de ajudar a construir o palanque de São Paulo. São Paulo é o estado mais populoso do Brasil, é decisivo eleitoralmente, e vou me engajar para ajudar a construir um palanque forte para o presidente Lula no estado de São Paulo. Ministro, eu vou pedir para a Marcela fazer mais uma pergunta, mas já que o senhor deu a deixa de São Paulo, quem o senhor defende? Quem será o nome forte da esquerda em São Paulo? Porque Alckmin, Haddad, ninguém quer ser candidato, mas são os nomes mais conhecidos da esquerda, né? Veja, esse momento do palanque, nem a direita definiu qual vai ser o palanque dela em São Paulo, né? O Tarcísio é governador, mas ninguém sabe se ele é candidato à reeleição, se ele ainda vai tentar ser candidato à presidência. Então, a situação em São Paulo está muito colada à situação nacional. No momento certo, logicamente, nós vamos fechar um palanque da esquerda, um palanque de apoio ao presidente Lula no estado de São Paulo, e tem inúmeros quadros. Nós temos muita gente forte com voto no estado de São Paulo para compor esse palanque, mas ele ainda depende também de definições nacionais do próprio campo, né? Tem que saber, o Tarcísio é candidato a presidente ou é candidato a governador? Isso também influencia na montagem do palanque de São Paulo. Ministro, a Marcela tem uma pergunta rápida para o senhor e já a gente termina. Ministro, só trazendo um assunto diferente aqui, nós temos aí o Banco Central no centro de ataques aí em diversas frentes após essa liquidação do Banco Master. Em 2023, o senhor foi autor de um projeto que revogava a independência do Banco Central. No meio desse cenário todo, o senhor mantém a defesa de acabar com a independência do Banco Central ou essa polêmica de agora te fez rever, de certa maneira, essa proposta? Não me fez rever, não. A minha posição, e aqui, lógico, estou te falando como posição individual, você mencionou um projeto meu como deputado, não falo como uma posição de governo, né? A autonomia do Banco Central, que foi aprovada durante o governo Bolsonaro, ela não é uma autonomia do ponto de vista do Banco Central poder investigar. Isso é a independência que o Banco Central sempre teve. A autonomia do Banco Central é o presidente da República não poder trocar o presidente do Banco Central, e isso é descabido, porque o Banco Central é responsável pela política monetária do país, pela taxa de juros. Aliás, essa taxa de juros de 15% escorchante, de agiotagem, que só serve ao interesse dos bancos, essa taxa de juros está dificultando o crescimento do Brasil, está dificultando a produção industrial, está dificultando o povo poder consumir mais, né? Quando entra no rotativo do cartão de crédito, o povo está ferrado. Essa é a realidade, todo mundo sabe, entra no cheque especial, entra no rotativo, as pessoas não conseguem comprar mais, o pequeno empreendedor não consegue um capital de giro adequado, não consegue empréstimo para ter um investimento maior, porque nós temos um juro escorchante. E quem define a taxa de juros é um presidente do Banco Central que não é eleito pelo povo, o presidente da República é eleito pelo povo. Então, o presidente da República deve poder, como era e como é em boa parte dos países, a qualquer tempo, definir alterações no Banco Central, como alterações na política monetária, na taxa de juros, né? Isso é parte, inclusive, do fortalecimento da democracia, de você não ter um grupo de tecnocratas que se colocam acima da vontade do povo. Por isso, por essas razões, eu defendo e sigo defendendo ser contrário a este tipo de autonomia do Banco Central. A independência funcional do Banco Central, que ele sempre teve, muito antes da aprovação desse projeto, para poder investigar fraudes no sistema bancário, para poder promover liquidação de instituições financeiras que cometam fraude, né? Nós defendemos, sempre defendemos, e, aliás, isso está acontecendo na gestão do governo do presidente Lula. Ministro, eu sei que o senhor tem agenda apertada, precisa sair agora, mas eu não resisto a uma última perguntinha. São só 2 ou 3 palavras. Seu colega, ministro de Estado, Ricardo Lewandowski, está deixando o cargo, entregou a carta de demissão hoje. O senhor pode nos trazer alguns dos nomes cotados para ficar no lugar dele? Essa é uma decisão
específica do presidente, Amanda. Eu não tive com o presidente ontem, conversando longamente, junto com outros ministros, sobre o planejamento, as perspectivas para as próximas semanas, o evento de hoje, mas o presidente não mencionou em nenhum momento sobre uma eventual troca no Ministério da Justiça. O presidente é que teve 60 milhões de votos para montar a sua equipe, então cabe a ele poder ter uma avaliação, seja da troca, sim ou não, o momento dela, como dos nomes que eventualmente possam entrar, caso o ministro Lewandowski saia. Ministro, muito obrigada pela sua participação aqui no Central de Notícias, te agradecemos demais e desejamos aí boa sorte e bom trabalho. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, viu? Obrigado, Amanda. Obrigado, Basília. Obrigado ao Gayer. Obrigado a Marcela, a todos vocês que acompanharam. Um prazer estar com vocês aqui hoje.